Oi, gente, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto. Meu Deus, um ciclo. Um ciclo muito longo, mas que traz com ele um recomeço. E é sobre isso que a gente vai falar. Agora são 8 horas da manhã, mais ou menos. Acordei há pouco, vocês vão reparar que eu tô com a cara bem inchada. Eu arranquei um siso essa semana, fazem uns 3 dias, hoje é o terceiro dia, então ainda tá um pouco dolorido. E o meu rosto tá uma lua. Cortei o cabelo, gente, por livre espontânea falta de opção. Mas é isso, vamos fazer um cafezinho agora e vamos conversar um pouquinho. Ai, gente, então. Olha que linda a minha xícara que eu ganhei. 3 dias que eu tirei o siso. Não sei se eu já podia tomar café, mas eu tô com muita vontade. E pro nosso cafezinho de hoje, vamos de uma torradinha, bananinha com leite em pó desnatado e um pretinho. Quando eu demoro pra comer, acontece assim, ó, eu começo a tremer muito e eu fico muito fraca e me dá muita dor muscular nas costas. Então é indiferente. Eu posso estar ou não com fome, eu preciso comer, porque se eu não comer e não comer carboidrato, eu começo a tremer todinha e começa a dar espasmos no corpo e é uma sensação horrível, parece que você vai assim desmoronar, sabe? Esse mês de agosto faz um ano. Um ano que eu fiquei doente. Um ano que eu ainda estou em tratamento, que eu ainda estou me recuperando. Um ano que eu ainda sofro com dores, com limitações, mas também um ano de gratidão. De gratidão porque se a Fran não tivesse vencido tudo isso, não seria quem é hoje. Se a Fran não tivesse passado por todas essas experiências, certamente eu não teria amadurecido como eu amadureci nesse tempo. Projetos que foram criados não teriam sido criados. Áreas da minha vida que Deus trabalhou não seria possível ter sido trabalhadas também, não dessa profundidade a qual foi. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com pessoas que, de alguma forma, em algum momento da sua vida, vão se sentir similares com a forma a qual eu me sinto agora, sabe? E saber que vocês podem ser ajudados ou ajudadas através da minha experiência é o que dá significado a tudo. Eu acho que essa é a palavra. Bom, mas agora eu vou tomar meu café, tá? Porque senão eu vou passar mal e daqui a pouco a gente continua conversando. Então, gente, voltando aqui agora um pouquinho mais apresentável pra vocês, né? Com a cara não tão apática assim, pra falar pra vocês como vai ser o nosso conteúdo daqui pra frente no canal. Como vocês sabem, né? Eu já dei o gancho aí de início, a gente passou por esse processo de um ano ali, onde o qual eu estava enferma. Enfrentei vários problemas de saúde, por isso meu peso oscilou muito. Eu ainda continuo tendo que ter um cuidado muito grande com a minha alimentação, no sentido de que eu preciso comer muito para poder sentir menos dores no corpo. Pela medicina falando, os médicos ainda não entendem o que acontece e eles ainda não descobriram um quadro geral, tá? Tudo que a gente sabe até agora, nesse um ano, é que eu tenho uma doença rara no sangue que causa uma má formação genética numa das proteínas do nosso sangue, que impede o meu corpo de transportar oxigênio. Então, isso é tudo que eu sei até hoje, mas a vida não pode parar e esperar que tudo esteja perfeito para que a gente venha ter autocuidado, se amar, para que a gente venha cuidar do nosso corpo, templo e morada do espírito. Por isso que agora eu vou criar uma nova série aqui no canal de vídeos a respeito de autocuidado, a respeito não só de uma alimentação, não só mais de um emagrecimento, de um corpo de padrão perfeito, mas sim de você se amar. Amar como você é, entender a limitação do seu corpo e trabalhar dia após dia de acordo com a sua realidade. Por que não? Não é todo mundo que vive a realidade que a internet nos oferece. A sua vida, a sua rotina, o caminho que seu corpo percorreu até aqui não é o mesmo das influencers que você consome o conteúdo delas. E também não vai ser o mesmo que o meu. Hoje de manhã eu ainda falava sobre isso com alguém. Eu preciso entender que o meu corpo passou por coisas que a maioria das outras pessoas não passam. Então eu não posso cobrar dele o mesmo resultado, o mesmo desempenho de alguém que nunca passou pelo que eu passei. Então é muito importante a gente entender a nossa realidade, a nossa limitação, fazer aquilo que está ao nosso alcance, com metas, com objetivos, nos esforçar dia após dia para chegar no resultado que nós almejamos,
mas sem esquecer da nossa realidade, tá bom? Bom, e eu tô muito feliz, eu quero muito compartilhar com vocês uma novidade, porque agora eu sou parceira de uma marca, tá? Eu trabalho com uma empresa chamada Velmora. Gente, olha isso, se não é tudo de bom. Isso é um drink 100% natural, que vai potencializar e acelerar o nosso emagrecimento de forma saudável. E ele é muito gostoso, tem disponível tanto no morango quanto na tangerina. E vai ser agora o meu aliado nesse processo de emagrecimento saudável, respeitando o tempo do meu corpo, os meus limites de acordo com a realidade que eu estou vivendo hoje. E ele vai ser meu potencial aliado e eu vou explicar pra vocês como que ele funciona. E o Velma Black Drink foi o meu escolhido nesse processo de recomeço da minha vida, gente. Porque ele tem tanto cápsulas como drink. E eu escolhi esse aqui porque eu quero ter o meu momento, preparar o meu drink delicioso todos os dias, sabendo e vendo que eu estou me cuidando, porque de cápsula o meu corpo já tá cheio. Então nós temos aqui disponível tangerina, que é lançamento, tá fazendo maior sucesso, e morango. Ainda estou na dúvida de qual que eu vou fazer uso primeiro, gente. Olha só todos os benefícios que ele traz pro nosso corpo. Aqui a gente tem a composição dele, ó. Se você quiser dar um print pra pesquisar aí, fica à vontade. E quando, gente, lá no começo do meu processo, pra gente se atualizar e ter um registro desse momento inicial, tá? E eu aconselho vocês que façam a mesma coisa pra vocês acompanharem o seu progresso ao longo desse processo. Quando antes de eu ficar doente o ano passado, eu tava hiper focada na minha saúde. Eu tava fazendo caminhada, gente, eu amava caminhar. Todos os dias, eu fazia até 1h30 de caminhada, às vezes quando eu tava bem doida. Mas no mínimo 40 minutos, 1 hora, eu fazia todos os dias. E depois depois de uns 4 meses de caminhada, eu comecei a fazer academia. Eu já tava fazendo academia há 6 meses. E na academia foi a primeira vez que eu passei muito mal, que foi onde eu descobri que alguma coisa tava errada no meu corpo e eu comecei a ficar doente. E, enfim, quando eu tava muito focada nesse processo do emagrecimento, quando eu já tinha melhorado a minha alimentação, já tava fazendo dieta com a Nutri, eu descobri que eu tava muito doente. Mas, graças a Deus, que eu já estava nesse processo de autocuidado há mais ou menos uns 10 meses. Porque se eu não tivesse tido esses 10 meses de autocuidado comigo mesma, com a minha saúde, com a alimentação, exercício físico, não sei como teria sido, não sei se eu estaria aqui agora. Então, assim, eu digo pra vocês, comece. Fran, mas eu não tenho como fazer. Tem, sempre tem. A gente sempre tem como começar. Começa do jeito que dá e depois você melhora. Eu não queria gravar o vídeo assim, eu queria gravar de uma forma muito perfeita, porque eu sou uma pessoa muito detalhista. Mas eu tô começando como eu posso. Sabe? Eu tô fazendo o meu melhor com a realidade que eu tenho hoje, respeitando os meus limites, respeitando o meu processo, porque o meu processo é meu, ele é individual, então eu tenho que me respeitar pra que eu não venha esperar isso de outros, sabe? Você não tem a obrigação de entender o que eu estou passando, mas eu tenho. Então eu tenho que respeitar e honrar o processo que o meu corpo tá passando, e você precisa fazer o mesmo por você. Então eu te digo, se cuide, porque no momento que você mais precisar vai fazer diferença. E aí, então, gente, nesse processo ali, já fazia uns 10 meses, mais ou menos, que eu vinha cuidando da saúde, eu consegui perder bastante peso. Ao inicial, eu tava com 95 quilos. É muita coisa, né, gente? 95 quilos, com 33, 32 anos. E aí, eu comecei esse processo de autocuidado, eu consegui emagrecer bastante, eu cheguei a pesar ali dos 95, eu caí pra 85, 86, e ali eu já tinha perdido quase 10 quilos ali praticamente, mais ou menos isso, porque eu oscilava bastante, né? E eu perdi quase 10 quilos ali só no foco, sabe? E bem assim, ó, bem tranquilo, nada de dieta radical, nada de coisa louca, sabe? Mas a vida é cheia de imprevistos, né? Então eu adoeci. E nesse processo que eu fiquei doente, eu perdi muito peso muito rápido. E o meu corpo sentiu muito, muito mesmo. E eu perdi muita massa magra, porque eu não caminhava, eu não comia, eu cheguei a ficar quase 5 dias sem colocar nenhum alimento na boca. Eu vomitava até água. Então, assim, eu fiquei em confinamento em casa, só pra vocês terem noção que eu não podia receber visita. Isso pra evitar de ser internada, que era algo que eu não queria. Fiquei 2 meses em casa. Só eu e Deus e meu marido e minha mãe. E nesse período eu não comia.
nada, absolutamente nada. Eu não tinha nenhum apetite, nenhuma fome e muita dor, muita dor. E nesse período eu perdi ali, nesses cerca de dois meses, mais uns 12 quilos, mais ou menos. Só que aí, quando eu comecei a responder ao tratamento, digamos assim, que ainda até hoje é um tratamento paliativo, né? Eu descobri que quanto menos eu como, pior eu fico. Quanto mais intercaladas são as minhas refeições, piores são os sintomas que eu tenho. Por conta disso, eu perdi todo o meu cabelo. Vocês não notam, né? Porque ele é cacheadinho. Mas ele era até a bunda. Ele era até a cintura, assim. E eu tive que cortar ele no ombro, porque ele caiu muito, gente, assim. Cada vez que eu passava a mão, que eu tomava banho, e ainda tá caindo. E aí eu tive que cortar ele. Foi muito difícil, foi um processo muito doloroso. O corte do cabelo. Quem é mulher vai entender isso, vai se identificar. E eu falo isso, gente, pra te entender que talvez tu não passou pelo que eu estou passando e passei, mas tu vai ter uma limitação que ninguém tem. E é importante que tu entenda que isso tem um peso, sabe? No momento que você decide mudar. E que isso vai afetar de alguma forma o teu processo. E você respeitar isso e tá tudo bem, tá bom? E então, nesse processo todo, eu cheguei a pesar ali depois que eu fiquei doente e tudo mais. Cheguei a ficar num peso ali que eu diria que seria quase o meu peso ideal, né? Porque o meu peso ideal, pelas minhas medidas e tudo mais, que eu já fiz uma análise com um profissional, seria 75 quilos. Dada a minha caixa torácica, tamanho e tudo mais, altura. Enfim, seria 75 quilos, que é o peso que eu gostaria de voltar a ter, né? E aí agora eu tinha emagrecido tudo isso, né? Cheguei lá pertinho, faltava uns menos de 10 quilos pra chegar nos 75 ali, né? Porque, tipo, eu perdi muito peso ali na época. E aí, quando eu tava quase alcançando isso, eu tive que começar a comer. E até hoje isso é um pouco sufocante, porque às vezes você não tá com fome, você não tá com vontade de comer nada. Só que se tu não come, tu começa a passar mal, perder as forças, e daqui a pouco eu não consigo nem falar, eu não consigo caminhar. Eu não tenho força pra limpar minha casa sozinha hoje, eu preciso de ajuda. Então, assim, pra vocês terem uma noção da proporção. Mas, ontem a gente foi ao médico, eu tinha uma consulta com o endócrino, e ele me liberou pra tentar a gente alinhar a minha alimentação novamente e tentar baixar um pouco o meu peso, porque hoje eu voltei a pesar 90 quilos. E eu tô muito triste com isso, né? Porque eu já tava tão perto do meu objetivo, mas é o processo. A gente precisa passar, eu precisei chegar até aqui. Foi por conta da saúde, não foi uma escolha minha, não foi negligência. Mas agora eu preciso correr atrás do prejuízo. E eu tenho certeza que o Velmo vai me ajudar muito. E eu tô muito, muito feliz, muito empolgada pra começar. Vou começar hoje. Por isso que eu já tô gravando hoje, pra vocês verem o agora, meu rostinho de bolacha. Porque eu tenho certeza que daqui 2 meses nós vamos estar totalmente diferentes. Quem crê diz amém. Eu creio? Amém. Gente, eu não tenho nenhum espelho de corpo inteiro aqui pra mostrar pra vocês, ó. Mas eu quero que vocês tenham uma noção pra depois a gente ver o antes e depois, ó. Essa barriguinha já não existia mais, mas hoje ela nos pertence novamente. O meu seio também aumentou bastante. O rostinho redondo, né? Aqui a papadinha, gente, meu rosto já tava fininho, assim, ó, tão bonitinho. Mas a gente vai voltar lá, amigas. Confia, tá? Confia no processo. Bora juntas, fica ligadinha no canal, se inscreve, ativa o sininho pra acompanhar o processo. Eu vou lançar uns desafios pra gente fazer juntas aí e a gente vai alcançar a nossa meta esperada até o final desse ano, tá bom? Beijo, fica com Deus, tchau!